Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo 8, Umidade Atmosférica. Antes da gente ler o briefing, peço a vocês que deixem o seu like, ativem o sininho, inscrevam-se no canal e compartilhem. Então veremos introdução, mudança de estado, ciclo hidrológico e medida de umidade. A umidade é o termo geral usado para descrever a presença de vapor d'água no ar. A água existe na atmosfera em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Então a gente verificou nos capítulos anteriores que na composição da atmosfera é considerado ar seco, pois o vapor d'água ele somente tem o intuito de transportar dentro do ar atmosférico. Então, nesse caso, para que haja vapor d'água na atmosfera, é necessário ocorrer o estado físico da água para que essa água consiga evaporar, se transformando em outro estado físico e que ela permaneça trazendo umidade no ar. Importante. Como é considerado água no estado sólido? Vai ser neve, granizo, granizo pequeno, nuvens e nevoeiro congelante. A água considerada como líquida vai ser chuvisco, chuva, nuvem e nevoeiro. E gasoso, vapor d'água. Mudança de estado. A água necessita absorver ou perder calor para que se altere seu estado físico. Então, importante. No estágio de aquecimento, a água vai absorver calor. Então, na imagem ao lado, a absorção desse calor vai fazer com que ele passe de sólido para o líquido através da fusão e do líquido para o gasoso pelo processo da vaporização ou da evaporização. Pode ocorrer também um processo direto do sólido para o gasoso, que chamamos de sublimação. O segundo estágio, que é o resfriamento, ele vai dissipar o calor ou perder o calor. Então, nesse caso, o processo do gasoso para o líquido nós chamamos de condensação ou liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. E tem o processo direto, do gasoso para o sólido, sublimação. Então, aquecer, absorve, resfriar, dissipa. Esta propriedade da água é muito importante no controle da amplitude térmica, não permitindo que a temperatura do ar suba muito durante o dia e nem baixe muito durante a noite. Então, observando esse conceito, a gente pode muito bem dizer o seguinte: em regiões onde a temperatura é muito mais elevada, porém o ar mais seco, no momento em que houver o resfriamento noturno, a quantidade de calor que foi absorvida durante o dia será dissipada com muito mais rapidez à noite. Agora, em regiões onde a temperatura é elevada, porém, esta região existe uma umidade em suspensão, durante a noite, no resfriamento noturno, a proporção à perda de temperatura será muito menor se comparado com uma região onde o ar é seco. Ciclo hidrológico. O volume de água existente na Terra é praticamente constante, mas está em contínuo movimento graças à ação do calor do Sol e da força da gravidade. Vamos lá. Para a formação das nuvens é necessário resfriamento, umidade elevada e núcleos de condensação. O que a gente sempre verifica no ciclo hidrológico é um processo contínuo, transformando a água líquida em gasosa através da absorção do calor. No momento em que essa água, esse vapor d'água, ele começa a subir para altitudes maiores,
ele vai encontrar aquela característica principal da troposfera, que é o gradiente térmico, a perda da temperatura na medida em que vai subindo cada vez mais. E nesse caso, ele vai resfriar, transformando a água que está no seu estado gasoso em líquido ou em sólido. E aí surge a nuvem. Porém, para que realmente exista a nuvem, é necessário, além do resfriamento e da umidade elevada, deverá ter núcleos de condensação. E o que são núcleos de condensação? São partículas sólidas em suspensão, tais como sal, fumaça, poeira, areia, cinzas vulcânicas, entre outros. Então, além do processo natural do ciclo hidrológico, deverá estar misturado com essas partículas núcleos de condensação. Para que ocorra a precipitação, é necessário que as gotas de água tenham peso suficiente para precipitarem. Este peso é atingido pelo aumento de tamanho ou pela coalescência. Então, a coalescência é a fusão de duas ou mais gotas de água em uma única gota de maior dimensão. E essa junção de gotas, que se acham separadas, dão origem à precipitação. Então, veja, mesmo quando a água passa do seu estado gasoso para o líquido, ele ainda não é capaz de ocorrer a precipitação. Por quê? Pense no seguinte: o ar úmido, ele é mais leve ou menos denso que o ar seco. Então, mesmo que essa água transformada do estado gasoso para o líquido dá-se a entender que está mais pesado, ele ainda continua em suspensão. Se ainda continua em suspensão, ocorre ainda a evaporização da água. E como o ar atmosférico está sendo influenciado por essa evaporização, acaba sendo mais leve. Então é necessário essas gotículas de água no seu estado líquido se juntarem cada vez mais, aumentando de tamanho, ou gerando o processo da coalescência. E aí sim ele consegue vencer este ar mais leve, e aí, como ele está mais pesado, não podendo mais se sustentar, ele acaba precipitando. Medida de umidade. Então nós temos aqui a umidade relativa. A umidade relativa é a quantidade de vapor de água no ar relativamente comparado com o máximo que ele consegue reter à mesma temperatura e é expressa de 0% a 100%. E o importante aqui, ocorre uma relação direta com o vapor d'água. Então o que isso quer dizer? Veja, a gente já aprendeu no vapor d'água que é considerado ar seco 0% de vapor d'água, ar úmido de 0 a 4% de vapor d'água e o ar saturado 4% de vapor d'água. Então, como é que a gente pode comparar esse vapor d'água dentro da molécula de oxigênio, de nitrogênio, dentro ali das moléculas que estão em suspensão? É justamente essa umidade relativa. Então, a quantidade, a porcentagem que esse vapor d'água consegue preencher dentro dessa molécula vai corresponder de 0 a 100%. Ou seja, se o ar seco é considerado 0% de vapor d'água, significa que entre essas moléculas em suspensão não tem preenchimento algum de vapor d'água. E isso vai corresponder 0% de umidade relativa do ar. Se nós temos de 0 a 4%, que é considerado o ar úmido, ou seja, 1%, 2% ou 3%, corresponderá a esse preenchimento dentro da molécula. Então, 1% corresponde a 25% da umidade relativa. 2% corresponde a 50% da umidade relativa. E 3% corresponde a 75% da umidade relativa.
E se for 4% de vapor d'água, que é considerado ar saturado, corresponde ao preenchimento total dessa molécula, ou seja, 100% da umidade relativa, e é considerado ar saturado. Então veja que há uma relação: 0% de vapor d'água corresponde a 0% de umidade relativa do ar, ar seco. Entre 0 a 4%, 1, 2 ou 3, ou de 0 a 100%, 25, 50, 75, corresponderá à umidade do ar, né, o ar úmido. E 100% da umidade relativa, ou 4% de vapor d'água, corresponde ao ar saturado. Os instrumentos que vão medir a umidade nós chamamos de higrômetro. E o que vai registrar a umidade se chama higrógrafo. Existe também um outro equipamento que vai medir indiretamente a umidade relativa, que nós chamamos de psicrômetro. Ponto de orvalho. É definida como a temperatura de saturação do ar por resfriamento, sob pressão constante. Em outras palavras, é a temperatura a qual o vapor de água, que está em suspensão no ar, começa a se condensar. A partir daqui, a gente vai começar a decodificar o nosso METAR com um olhar mais diferente. Ou seja, a gente já tinha verificado nos capítulos anteriores que os dois primeiros algarismos antes da barra correspondem à temperatura do ar. Os outros dois algarismos após a barra correspondem à temperatura do ponto de orvalho. Então a gente vai fazer uma relação entre qual é a temperatura do ar e qual é a temperatura do ponto de orvalho. A partir dessa comparação, a gente pode dizer que o ar pode estar seco, úmido ou saturado. É medida por um psicrômetro que possui dois conjuntos de termômetro, bulbo seco e bulbo úmido. Então, o psicrômetro ele vai medir indiretamente a umidade relativa e diretamente o ponto de orvalho, a temperatura do ponto de orvalho. Então, eu vou voltar no capítulo anterior, eu vou voltar aqui no slide anterior para a gente verificar como é que funciona o psicrômetro. Então, veja, na imagem, nós temos ao lado esquerdo um termômetro e no lado direito um outro termômetro. Só que o termômetro do lado direito, veja que ele está ligado com uma espécie de um tecido ou talvez um algodão dentro de uma cápsula. Então, o que isso significa? Dentro dessa cápsula vai ter água. Então, a temperatura externa que vai ser medida por esses dois termômetros, no termômetro do lado esquerdo, ele não tem influência do ar úmido. Então, a indicação que ele vai mostrar para a gente é justamente a temperatura do ar seco. Agora, como o termômetro do lado direito tem uma influência direta com a umidade, ele vai sofrer uma diferença de temperatura. Então, vai ter uma diferença entre a temperatura do ar seco em relação à temperatura do ar úmido. Então, quando essa temperatura do ar seco igualar com a temperatura do ar úmido, isso significa que o ar condensou. Se a temperatura do ar seco estiver muito afastada em relação ao ar úmido, que é a temperatura do ponto de orvalho, a gente pode dizer que este ar está mais seco. Se eles estiverem próximos, o ar estará úmido. Então, voltando agora para o slide à frente, a temperatura do ponto de orvalho é informada no código METAR-espécie, que são códigos de observação, juntamente com a temperatura do ar. A comparação entre esses dois valores permite uma avaliação da umidade. Quanto mais próximos, ar mais úmido. Quanto mais afastados, ar mais seco. Então vamos verificar que no código, após a nebulosidade, nós teremos 20/18. E o que isso significa? Temperatura do ar 20 graus Celsius e temperatura do ponto de orvalho 18 graus Celsius. Bem,
A gente verificando aqui, por essa diferença de 2 graus, a gente pode dizer que o ar está úmido. Tudo bem. Agora, se nós pensarmos qual é a porcentagem em relação a essas duas temperaturas, a gente não tem ali um cálculo específico para fazer isso. Então, para não ser pego de surpresa, no momento em que for fazer um questionário, uma banca da ANAC, pense no seguinte ponto. Se as temperaturas forem iguais, elas são consideradas ar saturado. Se essas temperaturas estiverem diferentes, mesmo que seja 1 grau de diferença, vai ser considerado ar seco. Tudo bem? Então, neste caso aqui, como a gente já tem 2 graus de diferença, vai ser considerado ar seco. Se as temperaturas fossem iguais, 18/18, seria ar saturado. Então veja, sempre a temperatura do ar vai estar acima da temperatura do ponto de orvalho. E nunca vai acontecer ao contrário. Nunca você vai ver uma temperatura do ar menor em relação à temperatura do ponto de orvalho. Justamente por causa do psicrômetro. Lembra que a gente tem o bulbo seco e o bulbo úmido? Então a influência lá no bulbo úmido já está desconsiderando a temperatura, né? Está reduzindo já a temperatura em relação ao ar seco. Então sempre o ar seco, a temperatura do ar seco vai estar acima da temperatura do ar úmido. A temperatura do ar úmido segura um pouco mais a temperatura. Umidade absoluta é a relação entre a massa do vapor d'água contida no ar e o volume. E a umidade específica é a relação entre a massa do vapor d'água e a massa do ar úmido. Debriefing. Ciclo hidrológico: evaporação, condensação, sublimação e precipitação. Umidade relativa varia de 0% a 100% em relação ao vapor d'água. Umidade absoluta, massa do vapor por volume. Umidade específica, massa do vapor por massa do ar úmido. E temperatura do ponto de orvalho é a temperatura de saturação do ar por resfriamento. Os instrumentos: higrômetro mede umidade, higrógrafo registra a umidade e psicrômetro mede indiretamente a umidade e diretamente o ponto de orvalho. Com isso, finalizamos o nosso 8º capítulo. Muito obrigado!